Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Hoje, num cenário um pouquinho diferente aqui, mas vamos falar de Fluminense nesse dia 20 de maio de 2025. Tem muita coisa para falar, então não seja doido de sair desse vídeo até o final, fica com a gente aqui. Vamos nessa. Antes de começar, peço para os amigos deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar as notificações, que é muito importante para ajudar a gente, beleza? Então vamos começar falando sobre Jefté, lateral esquerdo, né, cria do Fluminense, jogador que foi uma das principais peças daquela geração dos sonhos. Bruno, o que é a geração dos sonhos? É aquele time que tinha Kaique, Matheus Martins, João Neto, né, Davi Schwindt, Metinho e vários outros, né? Então ele era o lateral esquerdo titular daquela geração. Não teve oportunidades no time de cima do Fluminense quando subiu, mesmo com muito torcedor pedindo pelo jogador, se transferiu para o Rangers da Escócia e está brilhando lá, meus amigos. Foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês. O Jefté que já é sondado, já é observado por clubes da Premier League, jogador de apenas 21 anos, né? Então, a gente vê aí um movimento que está se repetindo no Fluminense. A gente com muita dificuldade numa posição como a lateral esquerda, tendo o René. E, enquanto isso, a gente já falou sobre o esquerdinha aqui há pouco tempo, que está conseguindo ter o seu sucesso lá na Premier League, no Queen's Park Rangers. Já foi relacionado para o time principal, inclusive, foi campeão pelo Sub-21. E agora, o Jefté. Dois laterais esquerdos que foram vendidos a preço de banana do Fluminense lá para a Europa e que agora estão rendendo ótimas atuações, estão se mostrando grandes jogadores, algo que a gente já falava sempre aqui, cobrava sempre aqui a oportunidade para esses garotos, né? Então, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que o Jefté seria uma boa solução para o Fluminense se tivesse ficado? Eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Eu acho que são dois jogadores que poderiam ter feito muito sucesso no Fluminense, né? O assunto que eu vou falar agora é meio polêmico, né? A gente teve... É mais uma reflexão também, não é nem um julgamento, mas uma reflexão. A gente teve no último sábado o churrasco para anunciar a candidatura de Matheus Montenegro como o novo presidente do Fluminense, né, para concorrer ao cargo de presidente do Fluminense. E um vídeo tem viralizado nas redes sociais e chamou muita atenção, não que seja uma surpresa, mas cada vez que a gente vê algo dessa maneira, de forma concreta acontecendo, chama bastante atenção, né, que é um discurso feito pelo atual presidente Mário Bittencourt, agradecendo a todas as organizadas, a Bravo, a Yang, a Força Flu, né? Sobre apoiadores vindo lá do Espírito Santo, que participaram, que foram convidados e participaram do churrasco. E aí a gente deixa uma reflexão, né, que eu acho que é muito importante ser feita. Será que esse é um papel correto de quem talvez deveria lutar pelos bens do Fluminense, né, pelo melhor do Fluminense? Será que a partir do momento que você se coloca nessa posição de apoiador do presidente, de participar de churrascos, né? Será que isso talvez não possa restringir um pouco sobre críticas, sobre cobranças ao elenco, à diretoria, principalmente nas piores fases do Fluminense? A gente vê aí que é uma passividade muito grande, né? Mesmo o Fluminense nas piores fases, não se existe uma cobrança de uma maneira mais efetiva. O que acontece de vez em quando é uma cobrança via nota oficial nas redes sociais. Isso me parece algo que não gera impacto nenhum, não causa impacto nenhum, e parece apenas que é só para mostrar que está cobrando de alguma forma. Então, cara, como eu falei, é uma reflexão, não é um julgamento. Bruno, acho que não condiz com a posição de torcidas, né? Esse tipo de aproximação, mas a gente sabe que não é de hoje. Mas eu quero saber a opinião dos amigos sobre isso. O que vocês acham sobre essa aproximação dos torcedores, das torcidas organizadas do Fluminense
com a gestão Mário Bittencourt. Uma coisa a gente não pode negar: o Mário foi muito inteligente trazendo essa galera para o seu lado, né? Porque a partir do momento que você tem benefícios, dificilmente você vai cobrar, né, meus amigos? Ou melhor, dificilmente você vai cobrar de uma maneira mais forte, mais contundente. A cobrança ela vai existir através de notas oficiais. Então, quero saber dos amigos aí sobre essa situação. O que vocês acham sobre isso? Vamos fechar o vídeo agora falando sobre a grande bomba da segunda-feira, né, que foi a rescisão do contrato em comum acordo de Renato Augusto com o Fluminense, né? Então, vamos trazer algumas situações aqui, porque isso já foi tentado há uma semana atrás. O Renato Augusto já tinha se reunido com a diretoria do Fluminense solicitando a rescisão do seu contrato para uma possível aposentadoria, né? E a diretoria do Fluminense tentou convencê-lo de ficar pelo menos até o fim do Mundial. E aí, naquele momento, o Renato Augusto ficou. O Renato Augusto aceitou aquela sugestão da diretoria do Fluminense, sendo que ontem, após, né, essa semana aí de muita conversa, o Renato Augusto vendo o quanto ele seria útil no elenco do Fluminense, o quanto ele jogaria, então houve mais um pedido do Renato e aí sim aceito em comum acordo, como eu já falei. Então, Renato Augusto oficialmente fora do Fluminense. Jogador que chegou com uma grande expectativa por parte da torcida, né? Um jogador que fez muito sucesso numa carreira brilhante no Corinthians, uma carreira brilhante na Alemanha, um bom desempenho na seleção brasileira, mas que no Fluminense não conseguiu se encontrar, né? Foi importante no título da Recopa do Fluminense, mas eu acho que a participação dele ficou restrita apenas a esse episódio, a esse jogo, né? O Renato, que vinha sofrendo ao longo da sua carreira, né, nos últimos anos de carreira, com muitas lesões, no Fluminense pouco jogou. Quando voltou agora dessa última lesão no ombro, foi aproveitado pelo Renato como centroavante. Então, o primeiro jogo foi logo na altitude. Isso, inclusive, é uma situação que o próprio Renato Augusto estava bastante descontente com o treinador Renato Gaúcho, né? Achando que não estava sendo usado da maneira adequada. Então, foi até, de certa forma, uma decepção para o Renato Augusto, que esperava que pudesse ter uma sequência melhor, um aproveitamento melhor do seu futebol, né? Sempre foi um cara muito profissional e foi muito homem, né? Teve muita dignidade para reconhecer que não estava dando, que não estava rendendo e pediu o seu desligamento do Fluminense. Então, é isso, oficial, Renato Augusto fora do Fluminense. E aí, torcedor, o que vocês acham? Será que Renato Augusto poderia ter rendido um pouco mais no Fluminense? Agora, a gente sabe que abre uma lacuna aí de R$600 mil para poder, talvez, ter uma contratação de um novo reforço, né? Então, vamos ver o que acontece, porque as últimas janelas do Fluminense não se mostraram muito eficientes até aqui. E agora teremos uma última janela aí decisiva para o restante da temporada, né? Então é isso, galera. Saudações colores, estaremos aqui amanhã para mais um vídeo. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!